A banca de verificação e validação é um procedimento que a universidade usa para garantir o acesso dos candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência à universidade. Vinheta com fundo na cor cinza e semicírculos amarelos. Título do vídeo: O que é a banca de verificação e validação? As professoras Regina Selle e Daniela Vaz compõem a direção do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG e foram entrevistadas em um jardim da universidade. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem apresentar restrição da sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, nós entendemos hoje em dia que pessoa com deficiência não é aquela que tem uma condição definida apenas por um laudo médico, mas é uma pessoa que experimenta restrições da sua participação social porque ela vive num ambiente com barreiras, sejam barreiras atitudinais, sejam barreiras físicas, os diversos tipos de barreiras que ela pode encontrar no dia a dia. O que é a verificação? Nesse nome, Banca de Verificação e Validação. A verificação diz respeito a gente conferir as informações que são enviadas para nós pelos estudantes, né? E a validação é a validação da condição de deficiência, né? Essa validação, então, esse processo, ele é feito por meio da análise desses documentos e por meio de uma entrevista. Como funciona a banca de verificação e validação? A banca de verificação e validação é um procedimento obrigatório para todos os estudantes que se candidatam à reserva de vagas para pessoas com deficiência na universidade. O procedimento não é feito a partir de laudos ou atestados médicos, e sim por uma avaliação biopsicossocial. Então, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, é formada uma comissão composta por profissionais da área de saúde e também da área de ciências humanas. Essa banca de verificação e validação da condição de deficiência, ela não se pauta somente pelos laudos médicos e exames que as pessoas mandam no momento da inscrição. Isso é muito importante, são informações importantes, mas ela também se pauta em outros aspectos, que são os impedimentos físicos, sensoriais, mentais, intelectuais. Então, esses impedimentos nas estruturas e funções dos órgãos, se pauta também nos fatores psicológicos, ambientais e pessoais, na limitação do desempenho nas atividades e na participação, né? Em como que isso obstrui a participação em condição de igualdade na sociedade. A banca faz a análise dos documentos entregues pelo candidato e faz também uma entrevista. Essa banca tem como objetivo verificar como se dá o encontro dos impedimentos que o candidato pode possuir, sejam impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e as barreiras do ambiente onde ele vive. Ou seja, o objetivo é entender como que a deficiência impacta a trajetória de vida do estudante. Quais documentos devo apresentar no dia da banca? O candidato precisa trazer uma declaração de pessoa com deficiência, uma autodeclaração. Ele precisa trazer um laudo médico e exames complementares que ele tiver. Em alguns casos, a critério da banca, também é necessário que o candidato faça uma perícia adicional aqui mesmo dentro da universidade. O candidato vai fazer uma entrevista que vai ser gravada depois que ele der consentimento para essa gravação, e essa entrevista vai procurar compreender como que é a experiência da deficiência que ele vivencia. Quem concorre a mais de uma modalidade de reserva de vagas precisa passar por outras bancas? Quem se candidata a mais de uma modalidade de reserva de vagas precisa passar por mais de um processo de verificação. Então, no caso de alguém que se candidata, por exemplo, à reserva de vagas para pessoas com deficiência e à reserva de vagas para pessoas negras, é preciso passar tanto pela banca de verificação e validação, quanto pela banca de heteroidentificação. No dia da banca, para você, estudante que se candidatou ou vai se candidatar para o processo de reserva de vagas, não é preciso ficar aflito ou nervoso. Você pode vir para o procedimento de verificação e validação
bem tranquilo. Nós procuramos fazer um processo acolhedor, cujo objetivo é garantir a implementação das políticas que democratizam o acesso à universidade. Esse vídeo tem direção de Beatriz Abraão. O roteiro e a produção foram realizados por Ana Fatorelli, Beatriz Abraão e Olivia Rezende. Captação de imagens feita por Ravik Gomes, Samuel do Vale e Ângelo Araújo. Audiodescrição de Olivia Rezende. Tradução para Libras feita por Bruno Santos. Videografismo de Bruno Iara. Edição de imagens feita por Otávio Zonato. Trilha sonora Tall Talisman, Blue Dot Sessions. Realização TV UFMG, CDCom UFMG.